Olá, o Viver e Empreender TV está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Valéria Góes, ela que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Doutora, que legal te receber aqui no nosso estúdio, muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz. Eu que me sinto honrada, muito grata pelo convite, um prazer te conhecer toda a equipe do Viver e Empreender TV, os demais canais, né, digitais de transmissão. Eu me sinto muito grata, né, em ter a oportunidade de trazer um pouquinho aqui da minha história. Doutora, é um prazer te receber mesmo, adoro conversar com mulheres empreendedoras que têm uma trajetória linda como a sua e eu sei que você começou bem cedo. Conta como tudo começou e por quê a odontologia? Por que você decidiu começar nessa profissão? Então, na verdade, Estela, eu vejo assim, a gente acaba tendo que fazer uma escolha muito cedo, né? E a gente se forma e vai e faz uma escolha. E muitas pessoas acabam mudando, né? Hoje eu entendo pessoas que mudam de profissão. Porém, eu me sinto assim, uma bem-aventurada de ter optado pela odontologia. Não foi um sonho de infância, né? Porque tem pessoas que sonham com aquilo. Não, mas quando eu me deparei no momento da escolha, eu sabia que queria algo da área da saúde e optei pela odontologia, eu só tenho a agradecer. Cada dia eu sou mais apaixonada pela profissão, com os novos ventos da odontologia, enfim, eu tô apaixonada. Muito legal. E como foi a época da faculdade, doutora? Foi desafiadora? Como é que era o seu dia a dia? Você se formou no estado de São Paulo? Onde foi a sua formação? Então, na verdade, eu fui para Londrina, eu fiz a faculdade na Universidade Estadual de Londrina. Foi um passo não difícil, mas assim, eu estava acostumada a viver com os meus pais, né, até então, nunca tinha morado sozinha, e quando eu optei por fazer odontologia, tinha que ser faculdade pública, não tinha como, não tinha condição, e aí eu me dediquei bastante, acabei passando na Universidade Estadual de Londrina, que era uma das melhores faculdades de odontologia, e lá não conhecia ninguém, né? Então me mudei pra lá. Bem novinha. Eu tava com 18 anos, né? 18 para 19 anos. Aí acabei me mudando pra lá. Fiz muitas amizades, morei em pensão, né, de estudante. E foram 5 anos, assim, maravilhosos da minha vida. Me encantei pela cidade, Londrina é maravilhoso. E a faculdade me deu muito embasamento, assim, então foi um momento de evolução, né, de eu olhar mais para mim, saber quem é a Valéria, depender só de mim mesma ali, né, então foi muito interessante a experiência. E como foi o retorno para São Paulo, para o estado de São Paulo? Você já voltou sabendo que você queria empreender, abrir seu consultório, como é que foi isso? Não, na verdade não. Eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo porque eu fui chamada para trabalhar na prefeitura de Ferraz, né, de Vasconcelos, que eu tinha feito um processo seletivo, e aí acabei sendo chamada. A minha intenção até então era estar em Londrina, né, não queria voltar, mas aí voltei, trabalhei na prefeitura durante 2 anos, e eu não tinha a intenção, até pela condição mesmo, né, nunca tinha sonhado com o empreendedorismo por a maneira de ser criada, enfim, né? Aquela coisa de, bom você ter algo seguro, seja CLT, é melhor um pouquinho seguro do que... Então, nunca tinha pensado. E no momento em que o contrato foi rompido, né, da prefeitura, eu falei, eu vou fazer. Veio um desejo que eu nunca tinha tido, né? Mas eu falei, agora é o momento. E isso foi há 18 anos atrás. Então foi uma dificuldade, você foi demitida e aí você decidiu abrir seu consultório. Sim. Quem te ajudou ali? Tão jovem? Foi na coragem? Você tinha recurso, não tinha? Como é que foi isso? Então, na verdade, não tinha recurso, né? Meus pais, na época que eu optei por fazer, meus pais resolveram apoiar. Mas o que acabou me ajudando muito foi a rescisão do contrato, né? Eu fiquei 2 anos na prefeitura, acabou o vínculo era um programa de saúde da família, tal. Eles cortaram esse projeto e aí, com o valor da rescisão,
eu montei o consultório. Ou seja, então, você soube investir ali aquele valor, você tinha aquele objetivo e investiu. Eu falei, não, vou tentar. Eu me sentia muito presa, né? Embora a gente tenha essa criação, e acho que muitos de nós, né, tem essa criação, fica ali, no que é certo. Só que ali eu me sentia presa, eu trabalhando naquilo, eu não podia evoluir, eu não podia fazer especialização, porque tinha que estar ausente alguns dias, e eu falei, não, eu quero crescer, eu quero conhecer. E aí, foi onde eu montei o consultório e comecei aos pouquinhos, com aquela condiçãozinha dali mesmo. Muito e foi fluindo. Quero fazer um exercício aqui com você, doutora. Você se lembra, ali no comecinho, há quase 20 anos, qual era o seu maior objetivo ao empreender? Como você imaginava o empreendedorismo naquela época? Tão jovem, você idealizava muito ou é exatamente como você pensava? Na verdade, foi um desafio muito grande, assim, porque eu não tinha ninguém, né, que me inspirasse no sentido, ninguém da família e tal. Então foi um desafio. Até hoje eu me pergunto como eu tive coragem. De onde você tirou? Da onde eu tirei a coragem. Mas eu creio que são caminhos, assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Quando aparecem as oportunidades. E você começou sozinha? Você alugou uma sala? Como é que foi? Isso, eu aluguei uma sala, dei uma mexidinha, né? Com o valor da rescisão, comprei umas coisas. Fiz do meu jeitinho ali e dali comecei a tocar. Era difícil, Estela, porque assim, eu não tinha... É uma cidade pequena. Ferraz, isso, uma cidade pequena. E eu não tinha paciente, assim, né? Eu montei e falei, e agora, como vai ser? Hoje em dia tem muito essa coisa de divulgação por rede social, mas na época não tinha, né? Na época eram panfletos ainda, eu não cheguei a fazer, mas era a época dos panfletos. Mas aí as coisas foram acontecendo, assim, nunca tive nenhuma insegurança com relação à profissão, então eu sabia o que eu estava fazendo. Aí as coisas foram acontecendo. Muito legal. E você sempre trabalhou com estética? Então, na verdade, eu trabalho com a odontologia, sempre gostei da estética. A minha primeira especialização foi em implante, então que eu tinha essa paixão por devolver o sorriso, para ver diferente, né? Para ver a face de uma forma diferente. Sim. Então, reabilitações, gostava muito da parte que agora é super conhecido, as facetas, né? Mas isso eu já fazia para tentar melhorar o aspecto do sorriso. Então, sempre gostei da parte de estética, sempre me chamou bastante atenção. Muito legal. Em que momento você percebeu que não era só sobre dentes, e sim sobre transformação, a devolução da autoestima para os seus pacientes? Tem algum momento marcante, alguma história que você possa dividir com a gente? Então, durante esses anos já tiveram muitos momentos, assim, que a gente começa a observar que não é só uma dor de dente, né? Existem dores, assim, que a pessoa tem internas mesmo, né? Emocionais. Já aconteceu de paciente, eu lembro de uma das primeiras, que foi lá em Ferraz. Ela chegou, ela não estava trabalhando, ela tinha vergonha de ser atendida, né? E ela não estava trabalhando, quem marcou foi o primo dela, falou, eu vou mandar minha prima e tal. Ela não trabalhava, não saía de casa, ela estava depressiva realmente por conta do sorriso. E realmente uma menina super nova, não tinha nem 30 anos, e assim, numa situação muito complicada, sabe? E foi a primeira história, assim, que me marcou bastante, porque depois ela me ligou agradecendo, ela chorou, realmente transformou ela, doutora, tô trabalhando, né, já arrumei emprego. Então, assim, e essas histórias vêm se repetindo, sabe, ao longo dos anos, e isso é muito gratificante. Você saber que ali com o seu pouquinho você muda uma vida, né? Você devolve até a dignidade para a pessoa com um sorriso, né, doutora? Sim. Agora, falando de empreendedorismo mais um pouco, qual foi o seu maior desafio até aqui? Olha, meu maior desafio primeiro foi o início, que nem eu te falei, eu nem sei como eu tive coragem. E também eu acho que para nós mulheres é mais difícil, sabe? A mulher é mais emocional. 90% dos casos, claro que, né, a mulher não evoluiu, mas se dispôs bastante a isso. Mas a gente é mais sentimental, nós temos as nossas fases, né? Um dia que a gente tá bem, um dia que a gente já não tá tão bem assim. Então, eu acho que o meu maior desafio
foi ter que liderar, ter que estar sempre, a gente tem que estar sempre bem, né? Então isso é bem desafiador e continua sendo até hoje. Muito legal. Em que você se apega nesses momentos difíceis, do tipo, quero jogar tudo pro alto? Já existiu esse momento na sua trajetória ou não chegou a esse ponto? E como é que você faz para superar esses momentos? Existem as dificuldades, né? A gente, quando empreende, a gente não tem aquela coisa que é certa, a gente depende muito, né, do mercado, enfim, né? E da odontologia, às vezes pela dificuldade, né, pensar, tá difícil, mas aquela coisa que a alma grita. Então, a odontologia eu nunca pensei em deixar, sabe? Mas já houveram desafios, e aí o que me inspira a continuar é o amor que eu tenho. Eu acho muito importante a gente fazer aquilo que a gente ama, né? Porque a paixão pelo que se faz. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente sabe que é a nossa missão, né? Então, assim, pode vir a dificuldade que for, que a gente vai enfrentando, um dia ali chorando e no outro vamos que vamos, porque a gente sabe do propósito, né? Eu acredito muito no propósito de vida, assim. Sim, e aí a satisfação é absoluta. Absoluta. Doutora, você tem uma filha de 12 anos, né? Inclusive que está aqui com a gente agora no estúdio, Ana Lídia. Sim, Ana Lídia. Muito legal. Mas como é que é esse seu dia a dia como mãe, empreendedora, líder, dentista que está ali na linha de frente, atendendo, melhorando a vida das pessoas? Como é que é a sua rotina para quem está aqui ouvindo, assistindo o nosso programa? Então, hoje eu lido bem, assim, hoje a Ana está com 12 anos, então já tem uma maturidade maior, né, mais independente, mas a gente procura se equilibrar. Eu acho que até por isso que para a mulher é mais difícil empreender, porque a gente tem que se transformar em 1000, né? Mas, assim, hoje em dia eu lido melhor, tem os horários, né, pré-estabelecidos, a gente se organiza dentro do que é possível e a gente vai levando. Mas, assim, a maternidade me transformou, porque até então a minha prioridade era o trabalho. Quando veio a maternidade, me transformou no sentido, não, agora não tem como ser só trabalho, né? A gente vai se deixando tudo pro trabalho. Aí vem aquela criaturinha ali, a gente se divide, chega num ponto da nossa vida que a gente tem que olhar pra gente também, então a gente vai se dividindo e vai fluindo. As coisas vão se encaixando, vão dando certo. Muito bom. Mas é muito gostoso, é muito gratificante. Chegar no final do dia, saber que você fez o teu melhor como mãe, o teu melhor no trabalho, o teu melhor como filha também, que tem os meus pais, com as pessoas, amigos. É muito gostoso. Muito gratificante. É muito gratificante. Para você, no seu contexto, quais são as vantagens e as desvantagens de empreender? Olha, as desvantagens na verdade, eu acho que é uma coisa cultural, né? Da gente achar que não tem o seguro, né? De achar que, seu trabalho é CLT, ou enfim, eu tenho aquela segurança. Então, a desvantagem, acho que é essa. E também no sentido, a gente não tem férias, a gente não tem, por mais que a gente tenha, a nossa mente está sempre ali, né? Ligada, a gente pega os nossos momentos ali, de férias, enfim, mas a gente está sempre ligada, a nossa cabeça não desliga, né? Então, acho que isso é uma desvantagem. Em compensação, as vantagens são muitas, você fazer tudo do seu jeito, você ter disponibilidade do seu tempo, de organizar melhor seu tempo, até com a parte da família, né? Por exemplo, o dia que eu preciso estar, eu consigo me programar para estar presente. Então, assim, as desvantagens são poucas, as vantagens eu acho que são muitas. Se sobrepõem. Muito, então. muito. Com coragem, então, é possível superar todas as desvantagens. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é muito válido, até para crescimento mesmo nosso, crescimento pessoal, saber dos teus limites. Eu acho que é muito válido, né? Se você tem esse desejo, é muito válido. É muito válido. Você acha que empreender é para todo mundo? Para quem tem o desejo e para quem ama aquilo que faz, né? E vê aquilo que faz como que eu posso dizer, um meio de alcançar mais pessoas do seu jeito, sabe? Eu acho que é válido,
Muito bom. Falando sobre o seu consultório, doutora, como é que é a conformação física? Quantas pessoas trabalham com você? Fala exatamente onde você fica hoje, se você está em Ferraz ou não, se você está em Suzano, só para a gente entender o seu contexto atual. Hoje eu ia completar 18 anos em Ferraz, né, esse ano, e já há 6 anos eu estava em Suzano também. E aí, em janeiro deste ano, eu optei por ficar só em Suzano, até pela disponibilidade, tempo e muita coisa, e vai. 6 anos nessa vida nos 2 lugares, só eu, né? Eu trabalho sozinha, como profissional, tem uma outra pessoa que faz a parte de ortodontia para mim, e tem as secretárias, né? Então, eu ficando agora em Suzano, trabalha somente eu, a ortodontista e uma secretária. Muito bom. O que você valoriza nas pessoas que trabalham com você? Eu acho que tem que ter muito carisma, tem que ter carinho com pessoas, né? Eu gosto muito de, lá no consultório, os meus pacientes, sabe? Eu sou daquelas que abraça mesmo, né? Eu chamo minhas pacientes de minhas princesas, né? Eu gosto muito de interagir com os pacientes. E para trabalhar comigo tem que ser pessoas assim também, que gostem de tratar bem, que tenham empatia, dedicação. Eu acho muito importante. Quais são aqueles valores que você não abre mão? Dedicação, comprometimento e empatia. Eu acho que isso é o principal, assim, para atender o público. Ainda mais na odontologia, que assim, muitas vezes o paciente ele chega já com receio, né? Muita gente tem medo do dentista. Então, assim, eu acho que tem que ser muito bem recebido. Então, acho que a empatia é fundamental. Sim, a gente ouve muito esse termo atendimento humanizado. Sim. Tá até batido demais, né, doutora? E para você, o que é esse atendimento humanizado? Eu acho que é justamente isso, é você receber o paciente de forma que ele se sinta realmente em casa, né? Já aconteceu vezes, assim, diversos atendimentos de eu ficar ali conversando com o paciente, deu o horário do atendimento, ele ter que voltar, porque eu acho interessante, eu acho importante, né, a gente ter esse olhar para a pessoa, não olhar como um paciente que está ali sentado e eu executar meu trabalho, não. Tem uma vida ali, tem uma história de vida ali, tem os problemas daquela pessoa ali, né? Então, eu deixo falar. Aí, se a pessoa estiver falando, não tem como eu trabalhar. Então, eu deixo falar, outro dia eu trabalho. Mas, assim, até as pacientes falam que eu sou meio psicóloga, mas não é psicóloga. É porque, assim, a gente precisa entender, né? Até para realizar bem meu trabalho, eu preciso entender qual é a dor real da pessoa. Não a dor física. Exatamente. O que aquela pessoa tem falado, tem vivido. Então, eu acho muito importante. Qual é o perfil dos seus pacientes, doutora, atualmente? Olha, eu atendo grande parte a maioria do público é mulher mesmo. São muitas mulheres. Atendo alguns homens, algumas crianças, mas a maior parte mulheres. Mulheres. Que vão em busca do rejuvenescimento, de uma mudança estética. E aproveitando esse ensejo, como é que você enxerga o futuro da harmonização? Como é que você avalia o contexto atual também? Então, eu acho que foi uma harmonização. A gente tendo nessa abertura para harmonização foi muito interessante, né? Eu tenho colegas de profissão são muito bons naquilo que fazem. Eu acho que abriu uma gama, assim, até para despertou, né? Você vê que teve esse movimento, outras áreas se despertaram também para estar buscando coisas novas. Então, eu acho que a harmonização é uma coisa que só tende a crescer, né? As pessoas procuram, tem que ter um determinado cuidado, né? Porque para tratar uma pessoa, você tem que entender o que a pessoa está indo buscar, se realmente ela precisa daquilo, ou se é uma dor emocional. Se não está passando do limite, do que é bonito, do que não é bonito. Exatamente. Né, eu acho que tem muito para crescer, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar humanizado, né? Tem que ter esse olhar como um todo, não só como um padrãozinho certinho ali. Para você, esse é o seu maior diferencial, doutora? Essa visão? Sim. É uma coisa que eu não consigo abrir mão, sabe? A gente escuta, você mesmo em rede social já deve ter visto muito isso. Técnica tal,
eu uso tal técnica, e já chegou até por essa informação, pacientes me perguntarem, né, doutora, qual técnica que você usa para preencher isso, para preencher aquilo? Eu falo, gente, eu não uso técnica. Eu preciso ver seu lábio, se é um preenchimento labial, eu preciso ver seu rosto, para saber o que eu vou fazer. Não tem uma técnica específica, embora a gente tenha qualquer pessoa, é uma pessoa leiga mesmo, quando olha para uma pessoa sabe que é bonita, porque tem aquele padrão que já vem, a pessoa não sabe identificar o que é bonito, mas tem aquela noção, né? Só que eu acho que cada pessoa tem a sua particularidade, não tem como a gente padronizar todo mundo, fazer todo mundo igualzinho, todo mundo com o mesmo narizinho, com a mesma boquinha, sabe? Eu acho que é importante esse olhar, e isso eu procuro fazer, né? É olhar você dentro do seu rosto, o que dá para melhorar? Então é melhorar a Estela, não é deixar a Estela igual a ninguém. Perfeito. Qual foi a demanda mais absurda que você já teve de um paciente, doutora? Alguém que chegou, olha, eu quero mudar o nariz e aí não precisava, ou... Já aconteceu várias vezes, e assim, principalmente com as mulheres. Preenchimento labial é uma coisa que, eu quero mais um, quero por mais, quero por mais, eu falo, calma, né? Tem pacientes minhas aí que eu vou te falar, a gente vai, mas eu vou colocar 1 ml por mês. A gente vai dando uma segurada, assim, né? Porque para que não passe, a gente tem a noção da proporção, então eu sempre vou trabalhando dentro da proporção, não deixar nada exagerado. É o que acontece, assim, que a gente vê esses exageros, é porque a pessoa vai perdendo mesmo a noção, né? Perdendo as próprias características, vai ficando deformada, a desarmonização facial que a gente vê por aí, né? Acho que esse mês mesmo, passou uma paciente... foi fazer a avaliação, e a hora que ela entrou, uma mulher alta, sabe, mais forte, assim, linda, e ela falou que o que mais incomodava nela era o nariz, e eu falei, gente, a última coisa que eu mexeria em você é o seu nariz, porque o seu nariz é a sua característica principal. Exatamente, ela, você acha? Falei, sim, se olha desse jeito, se vê desse jeito, ela, mas me incomoda muito, e aí me lembro, que nem, imagina a Gisele Bündchen com o nariz da Xuxa, não né? Então fica super estranho. Exatamente, assim, é uma coisa que o padrão serve para algumas pessoas. Agora, aquilo que é característica sua, você tem que amar do jeito que você é, né? Melhor uma coisa ou outra, mas com a sua característica. Sem dúvida. E qual é o papel das redes sociais nessa epidemia de desarmonização facial? Isso. Então, as pessoas, assim, com a rede social tem os benefícios, né, de conhecer muitos procedimentos, mas, assim, as pessoas, elas não têm a informação do que aqueles procedimentos, se serve ou não para elas. Às vezes ela vê, por exemplo, você foi e fez um lifting, vamos dizer. Aí a pessoa viu em você, gostou do resultado e vai, eu quero fazer a mesma coisa que a Estela fez. Mas de repente a pessoa tem outra idade, a pessoa tem outro formato de rosto. Então assim, a rede social acaba padronizando muita coisa. A pessoa chega já querendo fazer aquele procedimento. E às vezes não é isso que é indicado, né? Tanto que eu, no consultório eu não trabalho assim com valores fixos. É o valor do tratamento, né? O quanto que é isso, quanto que é aquilo, não. Eu faço questão que a pessoa passe pela avaliação, eu preciso ver, eu preciso entender, eu preciso ver qualidade de pele para poder montar o protocolo que seja adequado, né? Não é uma coisa que é igual para todo mundo. E na rede social dá a impressão que é só ir ali fazer aquilo. Com os filtros, com as câmeras frontais também que deformam o rosto da gente, as câmeras dos celulares, isso é super importante de se dizer, né, doutora? Sim. E assim, a gente se baseia muito pelo que a gente vê na rede social, né? A gente quer sair com filtro. Por que a gente quer sair com filtro, né? Não é uma realidade, né? Então, assim, as pessoas reais, né, como a gente está aqui agora, a gente tem que aceitar que não é perfeição, não existe essa perfeição, né? Eu acho que há um tempo atrás teve muito isso com a parte corporal, né? As mulheres todas queriam silicone, queria isso, queria aquilo, ainda continua, mas hoje eu acho que esse boom da harmonização a atenção está maior agora no rosto, né? Agora falando de empreendedorismo, de novo, eu gosto de puxar de volta aqui. Você pode ser dentista e empreendedor ao mesmo tempo. Como é que você faz a gestão da sua clínica?
Você tem ajuda externa ou você que faz tudo? Como é que funciona para você? Então, olha, há uns 5 anos atrás, eu fui fazer um curso de gestão. E aí eu falei, meu Deus, como eu sobrevivi até hoje? Sou uma guerreira mesmo. É porque a gente não aprende, né? A faculdade de odontologia nos prepara para ser dentistas. Mas assim, a gente não tem noção nenhuma de gestão, de RH, de nada disso. Então assim, quando eu fiz o curso, eu falei, meu Deus, Como estou viva no mercado. ainda. Graças a Deus. Mas assim, competência e coragem, né? E vamos rindo, né? Mas assim, aí depois que eu fiz esse curso, eu tive uma noção melhor. Mas assim, ainda me mantenho eu mesmo cuidando disso, porque é um consultório, sou só eu. Mas para clínicas maiores não tem como, né? Tem que ter uma pessoa responsável ali. Porque é muita coisa, né, para uma pessoa só. Os insumos, a tecnologia, os aparelhos, as compras, né, desses insumos. Exatamente. A minha secretária me ajuda muito, né? Ela me ajuda bastante nessa parte do controle. Mas, assim, pessoas que querem empreender precisam fazer um cursinho de gestão. Porque eu acredito que não só odontologia, né? Todas as demais áreas que não é dessa parte de humanas, né? Precisa fazer, porque é uma visão totalmente diferente da visão técnica, né? Sim, você já parte na frente quando você se informa, né? Daí a importância de podcasts, de programas como o nosso, que falam sobre o empreendedorismo, você aprender com quem já está ali anos-luz, né, à sua frente. Então, exatamente. Muito legal ter uma empreendedora, uma empresária como você aqui. Doutora, qual foi a sua maior realização até aqui? A minha maior realização, eu acho que é estar aqui, né, ainda hoje, fazendo aquilo que eu amo, né, já são anos aí na profissão. E eu acho que todos os dias que eu entro ali no consultório, que eu faço aquilo que eu amo, eu me sinto realizada. Existe algum ritual ali antes de atender seus pacientes? No que você pensa? Ou é uma coisa que já é muito automática? Como é que é isso? Não, todos os dias eu tenho meu ritualzinho pela manhã. Agradeço sempre muito, sabe? A oportunidade. Eu acho que eu sou muito grata por fazer o que eu gosto, né? Por amar o que eu faço. Eu acho que é isso que me dá força todos os dias, sabe? Para continuar, para estar ali e abrir mão muitas vezes, né? De estar com a minha filha. A gente que é mãe é tudo para mim, né? Mas por esse amor à profissão, eu acho que eu entro ali, pra mim é uma terapia, sabe? O dia que eu não vou, eu sinto falta. Sim. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar ali. É a sua vida. Então acho que todos os dias, pra mim, é motivo de agradecer. Sim. Doutora, quem te inspira ou quem te inspirou lá no começo da sua carreira ou quem te inspira até hoje? Tem alguém que tenha sido sua maior referência? Olha, eu tive, na época do implante, né, que eu fiz a especialização em implante, eu tive um professor que o lado humano dele me chamou muita atenção. Ele é um dentista aqui de São Paulo, Carlos Loureiro, ele é maravilhoso, né? Então é uma pessoa que talvez ele nem saiba o tanto que ele me inspirou, mas me inspirou bastante. E aí ao longo desses anos todos, algumas pessoas, né, vão passando pelo nosso caminho e vão nos trazendo inspiração, mas eu acho que o que mais me marcou foi ele. Muito legal. E como empreendedora mulher, qual foi o seu maior desafio falando sobre esse aspecto? Ser mulher, tá ali liderando sua empresa, mantendo seu CNPJ, apesar dos tropeços, apesar da falta de informação ali no começo? Sim, eu acho que, como eu te falei, a mulher, eu pelo menos, né, eu acho que muitas vezes, eu sou muito emoção, né, eu sou muito sentimento, então assim, eu tive que aprender a ser mais firme, né, e isso pra mim não foi fácil. Eu sempre fui muito assim, eu sempre penso muito no outro, então assim, pra você estar em frente a uma equipe, você precisa dessa firmeza maior. Isso pra mim foi um desafio, eu aprendo todos os dias ainda, né, é uma característica minha, e eu acho que a mulher tem isso, né, o homem ele é mais racional, então ele faz o que tem que fazer, e a mulher ela já pensa um pouco mais no outro. Eu acho que isso é uma coisa que a mulher precisa trabalhar para conseguir empreender, permanecer frente a uma equipe, enfim.
Essa sensibilidade que a cultura nos imputa, né, acaba sendo um peso muitas vezes ali na hora de empreender. Você não acha? Isso, eu acho que é muito pessoal também, né? Mas assim, eu acho que a mulher, ela acaba, para ela é um desafio maior porque ela tem muitas funções, sabe? É difícil explicar, porque hoje em dia a gente tem uma igualdade, assim, né? Mas eu acho que para a mulher o desafio é maior. Pelas demais coisas todas, que é nosso, né? A gente, é do nosso dia. É inerente. A gente, como que eu vou dizer? Para quem tem filho, por exemplo, é sempre a sobrecarga fica para a mulher, né? Então eu acho que o nosso desafio acaba sendo maior. Por isso que eu admiro muito as mulheres que empreendem e que fazem a diferença. Poxa vida, sim. Muito legal. Eu também admiro muito, tenho o prazer de entrevistar muitas empreendedoras de sucesso real, que não fica ali só fazendo marketing no Instagram, muitas vezes marketing mentiroso, eu me preocupo muito com isso. Acho que esse é outro tema que a gente pode discutir muito, também na área da saúde, essa questão ética, qual é o limite ético do que postar, do que não postar, os antes e depois, tem muito vendedor de sonho, de infocurso, de assuntos que talvez eles nunca tenham nem estudado e nem vivido. Exatamente. Esse é outro tema que me preocupa demais. Exatamente. Né, eu acho que a rede social expõe muito isso, né? E assim, as pessoas normalmente não têm a informação, então acreditam no que vê e acaba que muitas vezes acredita ter qualidade onde não tem qualidade, né? Exatamente. Doutora, qual legado você quer deixar para sua filha, para sua família, para os seus pacientes, para a sociedade? Eu quero que as pessoas, quando lembrem de mim, é isso que você quer dizer, né? Ao lembrar da minha trajetória, lembre do amor. Sabe, assim, como que elas tenham sido tratadas, ou como ser lembrada como aquela pessoa que realmente amou o próximo. Quando você olha para trás, o que mais te emociona na sua carreira até aqui? Tiveram alguns momentos. O que me emociona, como eu te falei, é estar até hoje, né, fazendo o que eu amo. E alguns momentos me marcaram bastante com alguns resultados, sabe, de transformação de vida mesmo das pessoas. Nada específico, uma história que você queira dividir aqui com a gente? Então, teve essa moça, né, que eu falei, teve outros vários casos, teve um esses dias também, para você ver, às vezes são coisas tão simples, né, que dá para fazer pela pessoa. E ela chegou para mim e falou, doutora, uma moça nova também, e ela falou assim, eu tô cansada de não sorrir, e ela se emocionou ao falar isso, sabe? E eu sou mole, por isso eu já me emociono junto, eu compro aquela, falo, não, vai ser diferente. E aí, quando ela finalizou o tratamento, foi muito gratificante, foi uma coisa que não foi nada estrondoso, simples, mas ela ficou muito feliz, né, de sorrir novamente. Tem alguns casinhos na rede social, no Instagram eu coloco alguns casinhos, assim, teve uma também que quis dar um depoimento, uma pessoa assim, bem simples, sabe? Eu nunca achei que ela ia ter coragem de falar, e ela chegou querendo falar, né, do que aconteceu com ela, porque nem ela acredita na mudança que ela teve de atitude depois que ela arrumou os dentes. De dentro para fora, né? Você mexe na boca da pessoa e muda a vida inteira. Completamente. É por isso que eu falo, a gente tem que entender a história da pessoa, porque tem muito por trás daquilo que a gente está vendo, né? Por isso que eu gosto de conversar, eu faço questão de ter avaliação para eu conversar, para eu entender quem é, o que é. Eu acho muito importante isso. Sem dúvida. Doutora, deixa suas redes sociais, por favor, para quem quiser te seguir, para acompanharem esses casos que são fantásticos. Você que divide tanto conhecimento lá também. Sim, no Instagram é doutora dra.valeriagóes, com 2 L's. E a landing page é www.doutoravaleriagóes, com 2 L's também, .com.br, e o Facebook Valéria Góes, com 2 L's também. Muito bom, a gente já está seguindo você. Por favor, volte mais vezes, mas antes de ir embora, deixa um último recado para quem está assistindo o nosso programa.
algo que esteja no seu coração agora, que você queira deixar como mensagem nesse programa, talvez para você mesmo ou talvez para quem está assistindo mesmo? Eu acho que a pessoa que tem o desejo, né? O programa, ele é voltado ao empreendedorismo. E assim, com todas as dificuldades que nós encontramos, tanto talvez do país, talvez a tua dificuldade pessoal, mas se você tem esse desejo, se você quer fazer as coisas do seu jeito, se você projeta algo, sonha e acredita no desejo do teu coração, vale a pena tentar, né? Eu costumo dizer assim que a gente dá o passo e Deus dá o chão, né? Então muitas vezes a gente tem que ir sem chão mesmo, mas vai e dia após dia a gente vai construindo história, vai construindo experiências e eu acho que meu conselho é esse. Se tá no coração é porque vale a pena. Sempre com sentimento, emoção e verdade. Com certeza, com certeza. Doutora, foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada. Eu que agradeço, sua linda. Muito sucesso. Volte logo para a gente falar sobre assuntos mais técnicos, empreendedorismo, sobre harmonização facial, que eu adoro. Você é uma referência, com certeza. Obrigada pela sua presença. Ai, eu te agradeço, viu, Estela? Um prazer te conhecer. Linda, como a gente vê, viu, gente? Nossa, obrigada. Vinda de uma profissional médica. Pois é. Tem validação. Obrigada mesmo. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. E contem comigo também, o que precisarem, que quiserem, tô aqui. Com certeza. Obrigada, doutora. Hoje eu conversei com a doutora Valéria Góes, ela que é dentista, cirurgiã, especialista em harmonização orofacial. Viver Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.